Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Alegria estar junto com você aqui mais um dia para estudarmos aí o conteúdo do ano bíblico. É um passo de cada vez e no final do ano vamos ter lido juntos todo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, capítulo 12, um trecho do verso 15 ao 50 e também o capítulo 14. Eu separei alguns versos aqui do capítulo 10 para o nosso super resumo, e o capítulo 10 ele começa nos deixando claro que a missão é muito importante. Jesus envia seus 12 discípulos para a missão. E olha só a ordem que ele deu no verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Você foi alcançado pela graça de Deus, distribua esta graça para outras pessoas. A pregação do Evangelho envolve o cuidado para com aqueles que estão enfermos. A pregação do Evangelho não é só dizer Jesus ama você, mas é mostrar o quanto Jesus ama através de atos e não simplesmente de palavras. Isso inclui cuidar dos enfermos, inclui limpar os leprosos, fazer o que ninguém quer fazer o que ninguém gosta de fazer. É a missão para a qual o Senhor Jesus está nos chamando. Ressuscitai os mortos. Ei, que poder, hein? Que coisa extraordinária que esses homens eram capazes de fazer acreditando em Cristo. Coisas gigantescas a gente pode fazer se vivermos na presença do Senhor e formos cheios do poder do seu Espírito. Expulsai os demônios. Faz parte da pregação do Evangelho colocar o diabo no lugar dele. Onde é? Embaixo dos pés de Jesus, porque a profecia de Gênesis 3,15 anuncia que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o lugar de Satanás é embaixo dos pés de Cristo, tendo sua cabeça esmagada. O poder da palavra de Deus, que é o poder nada mais, nada menos do que o poder do próprio Deus se manifestando, o príncipe das trevas, bem como todo o seu reino, não resistem e desmoronam diante da glória de Deus. Não é porque é você, mas é porque é Deus agindo em você para pôr abaixo o reino das trevas. Afinal de contas, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E não há compatibilidade entre luz e trevas. Se você está cheio da luz, porque você sendo discípulo funciona como luz do mundo, aonde você está, as trevas vão embora, porque não subsistem no mesmo lugar luz e trevas. A questão a ser analisada é se você está cheio de luz. Isso é o que nós devemos pensar. E olha, às vezes a gente fica muito preocupado com o resultado da nossa pregação. O resultado, a gente fica muito feliz se ele vier. Óbvio, uma pessoa batizada, alguém aceitando a Jesus, saindo das trevas para a luz. Só que a minha preocupação deve ser o fazer. O resultado, quem vai dar é o Espírito Santo. Você pode ter uma ideia acerca disso no capítulo 10, no verso 14, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Vai embora, tchau e bênção. Você fez o que devia ser feito. Você falou como e o que devia ser falado e, consequentemente, a sua parte você fez. O indivíduo tomar a decisão esta que vai lhe levar para a perdição, não imputa sobre nós a responsabilidade, uma vez que nós pregamos o Evangelho para tal pessoa. E pregar o Evangelho às vezes traz divisão, gente. Você observa o versículo 14 que Jesus anuncia dizendo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Parece confuso e contraditório, porque o Senhor Jesus em outro trecho disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Ué, que paz é essa que agora ele anuncia que está trazendo não a paz, mas a guerra? Está trazendo a espada. Como é que pode ele que dá a paz ao mesmo tempo anunciar que está vindo a guerra? É quando você aceita a mensagem do Evangelho, da salvação pela graça, que enche o seu coração de paz,
isso não significa que por você ter aceitado, outras pessoas também aceitarão, especialmente os membros da sua família. Aí você se converte, tua mãe não. Você se converte, o teu pai não. Você se converte, o teu irmão não. Logo, dentro de casa passa a ser o palco da sua perseguição. Então o evangelho lhe trouxe a paz interior que excede todo entendimento, mas a casa está caindo, porque os membros da tua família, por não terem aceitado, tornam o teu ambiente um ambiente dividido. E aí, o Senhor Jesus vai em frente dizendo que você tem que perseverar, porque no verso 34 ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Forte isso, hein? Ei, você ama o teu pai de todo o teu coração, a tua mãe da mesma forma, isso é mandamento, honra teu pai e tua mãe. Só que quando teus pais te conduzem a desonrar a Deus, aí a escolha, obviamente, tem que ser você se posicionar ao lado de Deus. Você ama a sua família, mas Deus vem em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar. Em resumo, nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos pais, amamos os nossos filhos, mas se eles gerarem uma contradição contra Deus, a escolha é em prol do Criador. Isso Jesus deixou claro. No capítulo 10, no verso 37 e 38, foi exatamente isso que a gente percebeu. Entramos no capítulo 12 e eu separei apenas um versículo que anuncia o pecado contra o Espírito Santo. Você sabe que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? E por que não tem perdão? O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo que diz: este é o caminho, mandai por ele. Se eu recuso escutar a voz do Espírito Santo, ela se torna cada vez mais fraca. E, consequentemente, se o Espírito Santo não tocar no meu coração, eu não me arrependo. Se eu não me arrepender, não me entristecer pelo que fiz, então não tem perdão, porque o perdão ele precisa ser acompanhado de arrependimento sincero. Resultado: por que se torna um pecado imperdoável o pecado contra o Espírito Santo? Porque se o Espírito Santo for embora, não bater mais a porta do nosso coração, a gente não tem como se arrepender, logo não tem como ser perdoado, logo estamos perdidos, porque o nosso pecado cometido não vai ter perdão, uma vez que a gente não se arrependeu. Percebe por que o pecado é imperdoável? Não é porque Deus não quer perdoar, é que você esgotou todas as chances que Ele te deu. Eu particularmente não conheço ninguém que seja um caso perdido ou que tenha pecado contra o Espírito Santo. E eu nem tenho uma régua para ficar medindo isso. Você já pecou 50%, 60% contra o Espírito Santo, 70%, 75%. Ninguém consegue mensurar isto. Mas quando você não sente mais tristeza por aquilo que você faz, você não quer saber mais de Deus, ou a salvação é algo não desejado mais por você, e você nem se importa mais em morrer, porque a vida em Cristo, em Deus, não tem mais nenhum sentido, uma vez que você não quer nem mais saber dele, enfim, você está caminhando no processo em direção ao pecado imperdoável. Ei, todas as chances Deus está te dando. Não recue e não rejeite. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não sei quem pecou contra o Espírito Santo. Eu só sei que se você está escutando esse vídeo até aqui, certamente é sinal que você ainda tem interesse pelas coisas espirituais. Ou seja, você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, ele é um processo. No capítulo 14 de Mateus, nós temos a triste história. Encerrou de um modo horroroso a vida de João Batista, perdeu a cabeça. A gente perde alguma coisa neste mundo, mas Deus tem reservado para a gente algo muito maior. Não importa o que você perca, Deus vai te restituir. Milagre da multiplicação dos pães, mostrando que Jesus é o nosso provedor. Ele não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Ele anda sobre o mar e desafia você a fazer a mesma coisa que ele. No entanto, Pedro, olhando para si mesmo, afunda. Todas as vezes que olhamos para nós mesmos, a tendência é sempre de afundarmos. Vamos seguir em frente, olhando para Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Graça e paz, amanhã tem mais. Deus abençoe você, ótimo dia na presença do Senhor, curta, compartilha, deixa Deus te usar, que esse vídeo possa viralizar para a glória de Jesus. Um grande abraço.